Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NP Agro. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o André Guimarães, que é diretor executivo do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que também é membro do grupo estratégico da Coalizão Brasil, que envolve a parte de clima, florestas e também agricultura. André, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Um prazer estar aqui conversando com você e com a sua audiência, Alexandre. André, vocês apresentaram, a gente está gravando essa conversa hoje, terça-feira, dia 11 de março. Vocês apresentaram hoje, fizeram uma manifestação apresentando 12 pontos que, na avaliação de vocês, poderiam contribuir para pelo menos, redução ou eliminação do desmatamento, seja o legal quanto o ilegal. São seis tópicos aí para cada lado. Queria que você apresentasse um pouquinho o que se representa, na verdade, essa manifestação, o que vocês pretendem fazer com esse documento nesse ano que a gente tem a COP30 aqui no Brasil. Vamos lá. Acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que o desmatamento continuado é um mau negócio para o agro brasileiro, em primeiro lugar. Tá? Nós estamos falando aqui de uma agricultura e uma pecuária que depende de ciclos naturais de chuva. Esses ciclos são dados pelas nossas florestas. Então, o Brasil é um país abençoado, porque tem uma Amazônia e Cerrado e outros biomas que ajudam a ciclar a água e, consequentemente, irrigar a agricultura de forma gratuita. Não por outra razão, algo em torno de 90% da nossa agricultura não é irrigada no Brasil e ela é altamente produtiva por causa dos ciclos naturais de chuva. Então, a questão do desmatamento ela vai na contramão. Tá? Houve um momento no passado, quando a gente começou a expandir a agricultura para o Cerrado e para o sul da Amazônia, em que os incentivos estavam postos para a expansão da fronteira. Essa era a ideia dos anos 70 e 80. Isso deu um resultado fantástico. Hoje nós temos uma das agriculturas mais produtivas do mundo, mas aquele modelo que nos trouxe até agora, ele precisa de ser revisitado. Quando eu falo de revisitar o modelo, é a gente substituir uma estratégia de expansão permanente da fronteira por uma estratégia de intensificação naquelas áreas que já foram abertas ou que já estão antropizadas, em alguns casos até degradadas. Então, o Brasil tem uma grande oportunidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, de reduzir e acabar o desmatamento e, ao mesmo tempo, ampliar a produção e a produtividade. Então, essas coisas não são incompatíveis, pelo contrário, elas são interdependentes. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, como o próprio nome diz, ela procura achar pontos de harmonização, pontos de equilíbrio entre a produção de agricultura, entre a vegetação nativa, as florestas, dentro da dimensão climática. E eu acho que é importante aqui também citar que nós estamos diante de um cenário de mudanças climáticas que já começa a ter afetações no clima local, e alterar o clima local significa trazer mais riscos e incertezas para a agricultura brasileira. Então, esse processo de redução do desmatamento e, quiçá, do fim do desmatamento, nos trará não só a possibilidade de manter os nossos regimes de chuva, como também servirá como uma espécie de vacina contra os piores impactos das mudanças climáticas globais. É imperativo que o Brasil, e principalmente o agro brasileiro, entenda que acabar com o desmatamento é um bom negócio para a nossa agricultura. Eu acho que esse é que é o desafio, e esse é vamos dizer assim, o fio da meada dessas recomendações que a coalizão faz para a gente caminhar para o fim desse desmatamento. Se você me permite um adendo, claro. Um pequeno adendo, acho que é importantíssimo a gente fazer aqui uma segregação, a diferenciação entre desmatamento ilegal e o desmatamento legal. No caso do desmatamento ilegal, que é aquele do grileiro, é aquele do criminoso, etc., ele tem que ser punido com a força da lei. No caso do desmatamento legal, é um direito do produtor que tem que ser respeitado. Portanto, se a sociedade brasileira e internacional entende que este setor deve interromper o seu processo de exercício do seu próprio direito, há que haver uma remuneração, portanto, uma compensação de alguma forma para que isso aconteça. Então, o ilegal a gente ataca com comando e controle, e o legal ou legalizável a gente ataca com incentivo. Não, tá claro, é importante ressaltar isso, que às vezes se fala em desmatamento, coloca tudo mais ou menos no mesmo balaio, dentro do mesmo balaio, né? E acaba atrapalhando um pouco o entendimento. E vocês, nesse documento que vocês apresentaram, que vocês elaboraram, vocês fazem exatamente
essa divisão, né? Vocês separam ali 6 tópicos que envolvendo desmatamento legal e Exato. os outros 6 de desmatamento ilegal. Quais são esses itens e o que falta para implementação deles, principalmente falando do ponto de vista do desmatamento ilegal? Eu diria que tem duas grandes ações, tá, que são as mais importantes. A primeira é cumprimento do Código Florestal. Então, nós temos uma lei no Brasil. Essa lei, infelizmente, ela não está completamente implementada, então e é importante dizer que o Código Florestal ele tem as exigências de reserva legal, as exigências da manutenção da área de preservação permanente, mas ele também traz dispositivos de incentivo ao produtor. Nós temos 2 artigos no Código Florestal, o 41 e o 48, que versam sobre a possibilidade de você comercializar os seus serviços ambientais da propriedade. Então, aquela fazenda que hoje produz gado, soja e milho, amanhã ela passa a ser uma fazenda que produz gado, soja, milho e serviços ambientais e é remunerado por isso. Então, nós temos uma legislação, que é o Código Florestal, que ela, em sendo implementada, ela sim vai trazer à luz aqueles que estão em desconformidade com o Código e com a lei, mas também vai dar luz e vai iluminar aqueles que têm a oportunidade de vender os seus serviços. Então é importante, e eu acho que basilar nessa discussão, a implementação do Código Florestal. Essa seria uma primeira ação sistêmica que vai atuar em todos os setores. A segunda ação de grau de importância mais alto, no meu entender, é a destinação de florestas públicas na Amazônia. Nós temos ainda na Amazônia, esses são dados do Instituto que eu presido, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que mostra que nós temos algo em torno de 55 milhões de hectares de florestas, e eu falo aqui apenas de florestas, e não de áreas públicas já degradadas, eu falo de áreas públicas com floresta, que são metade aproximadamente desses 50 e poucos milhões de hectares é a área federal e a outra metade são áreas estaduais, tá? E apesar desse contingente de áreas representar algo em torno de 10% da Amazônia, nós temos ali dentro 30% a 40% do desmatamento. Então, destinar essas florestas significa desalojar grilagem de terra. Consequentemente, a gente vai ter maior preservação e menos distúrbios na floresta e, consequentemente, nos seus serviços ambientais. Então, eu acho que tem um gradiente de ações que a gente está propondo nesse documento, né, enfim, desde ações mais pontuais, como regulamentar o mercado de carbono, isso sim é importante, isso atribui-se valor para as florestas, mas se a gente criar um mercado de carbono e tendo grilagem de terra acontecendo na Amazônia, uma coisa neutraliza a outra, entende? Os esforços de reduzir a emissão são neutralizados pelas emissões causadas pela grilagem. Então, o que é importante nesse contexto, Alexandre, é que essas coisas aconteçam de forma concomitante. Então, nós temos que implementar o Código Florestal o mais urgentemente possível, nós temos que, ao mesmo tempo, destinar as florestas públicas e criar os diversos sistemas e modelos de incentivo para que essas florestas e essa vegetação nativa permaneça de pé, gerando aí o que a gente já conhece de benefícios do ponto de vista de irrigação natural, do ponto de vista de ciclagem de água e de estabilidade no processo produtivo. Então, eu destacaria esses 2 grandes elementos, floresta pública destinadas e o Código Florestal implementado, e obviamente que a gente fazer revegetação com nativas é importante, a gente fazer o mercado de carbono atuar é importante, a gente regulamentar a lei de PSA, de pagamento de serviços ambientais é importante, mas esses movimentos eles têm que ser entendidos como acessórios, complementares a uma estratégia nacional de preservação não só dos nossos ativos ambientais, mas da nossa capacidade produtiva, inclusive para geração de energia no futuro, em sabendo que a nossa energia, em grande parte, ela é hidráulica e depende também de ciclos naturais de chuva. Então, assim, é uma visão realmente de futuro em que a gente consiga prosperar com baixo ou nenhum desmatamento e com aumento de produção e produtividade ao mesmo tempo. E quando você fala da implementação do Código Florestal, que, de fato, a coisa não caminha, aonde é que estão as travas, as barreiras? Por que é um Código Florestal, é uma lei federal, mas boa parte da implementação também cabe a um esforço dos estados, né? Então, onde é que estão essas barreiras que impedem que o Código Florestal seja efetivamente cumprido e implementado na sua totalidade? Bom, vamos lá. Eu acho que tem aí uma percepção sobre o Código Florestal como sendo uma agenda negativa. O Código Florestal tem que ser lido como
uma organização do tabuleiro do jogo. Ninguém consegue jogar xadrez sem saber onde é que está a casa preta e a casa branca. Quer dizer, você tem que ter, né, ou damas, ou o que quer que seja. Nós temos que ter um regramento claro, e nós temos esse regramento claro, e esse regramento, que é o Código Florestal, ele traz uma série de obrigações, preservar a reserva legal, né, manter a área de preservação permanente, caso isso tenha sido estragado anteriormente, recuperar isso. Então, essas são as imposições do Código Florestal. Mas o Código Florestal também cria incentivos, ou pelo menos cria a possibilidade dos incentivos. Eu acho que nós temos que olhar o Código Florestal como uma grande proteção da capacidade brasileira de produzir alimentos hoje e no futuro. A hora que a gente virar a chavinha, Alexandre, entender que o Código Florestal é algo bom para o Brasil, é algo bom para o agro brasileiro, é algo bom para a economia e a balança comercial brasileira, é algo bom para a segurança alimentar do planeta, aí a gente vai começar a se integrar. Eu digo integrar ambientalistas, cientistas e produtores rurais para buscarmos a melhor maneira e o melhor modelo de tornar essas florestas que ainda estão em propriedades privadas protegidas. Eu acho que aí tem um desafio, e acho que esse desafio pressupõe diálogo. Tá? Então, respondendo de uma forma mais objetiva a sua pergunta, por que o Código Florestal está sofrendo tanto para ser implementado? Porque a gente não está dialogando sobre ele. Eu acho que nós temos que dialogar com base em ciência, com o setor produtivo, com o setor do agro, com o setor da pecuária, com enfim, a indústria do agro, com o setor de financiamento do agro, entende? Para a gente poder, com base em informações de qualidade, em ciência apurada, tomarmos aqui as decisões para alterar a forma com que é percebida a conservação de florestas e, por conseguinte, a importância do Código Florestal para essa conservação de florestas, que, por sua vez, é importante para a produtividade e para a produção brasileira. Então, em resumo, essa polarização e a ausência de diálogo é o que está, na minha visão, adiando a implementação do Código Florestal. Nós temos que parar de polarizar e buscar mesas em que a gente possa sentar juntos para poder descobrir caminhos juntos. E é isso, em última instância, que a coalizão procura fazer. A coalizão é uma rede, hoje com mais de 400 membros, que temos ali setor financeiro, setor do agro, temos ambientalistas, temos cientistas, temos consultorias, temos, enfim, um conjunto de representação da sociedade que tem ali um espaço confiável e confortável para dialogar. Tá? Esse é que a coalizão faz, e esse documento, então, que nós estamos produzindo agora, vai exatamente nessa direção, de mostrar como que esse grupo, esse colegiado, entende que a gente deva continuar sendo um grande produtor de alimentos e também um grande produtor e um grande conservador de recursos naturais. Essa é a tentativa de contribuição que a coalizão traz para a sociedade. E no outro tópico que você apresentou também, que, né, é entre os 12 lá, os principais, aí, então tem a implementação do Código Florestal, tem a destinação das florestas públicas. Como que isso se daria? Seria transformando ela numa espécie de parceria público-privada? O que vocês imaginam que seria ou quais as possibilidades que as florestas públicas, né, poderiam ser cedidas, concedidas, destinadas, né? De que forma isso aconteceria? Vamos lá, acho que o primeiro ponto que é importante levantar aqui é que nós temos uma lei de 2006, que é a Lei das Florestas Públicas, tá? Se não me engano o título dessa lei é a Lei das Florestas Públicas, que exige que essas florestas públicas ainda não destinadas, principalmente na Amazônia, mas tem um pouco no Cerrado também, tá? Elas sejam mantidas enquanto florestas ou vegetação nativa. Então, esta lei impede, por exemplo, tá, a cessão dessas áreas para serem desmatadas e virarem fazendas, por exemplo. Isso é impedido por essa lei de 2006. Então, o primeiro ponto é que as florestas públicas têm que ser mantidas como florestas. Aí a gente tem uma certa limitação de atividades que podem ali acontecer, atividades econômicas que podem ali acontecer, dentro de uma lógica de manutenção dessas florestas. Então, é possível se fazer extrativismo, é possível se fazer manejo sustentável de floresta, de madeira, é possível se fazer ecoturismo, é possível se fazer, enfim, uma série de atividades, desde que essas atividades mantenham essas florestas em pé. Então, a destinação dessas florestas tem alguns pressupostos. O primeiro é esse: florestas têm que ficar em pé. O segundo é respeitar as vocações e enfim, as condições que já estão oferecidas, ou seja, aquelas florestas, vamos
abrir um pequeno parênteses assim, não existe floresta vazia de gente, tá? Tem gente debaixo da floresta, tem ribeirinho, tem indígena, tem produtor agrícola da agricultura familiar, tem extrativistas, ou seja, a floresta tem pessoas ali dentro. Então, a criação e a destinação dessas florestas públicas tem que levar em consideração aquelas pessoas que ali estão. Então, se nós temos grupos indígenas, talvez a melhor destinação seja um território indígena. Se nós temos, enfim, extrativistas, uma reserva extrativista. Se for uma comunidade que tem um pouco de extrativismo com agricultura, reserva de desenvolvimento sustentável. Então, nós temos na legislação brasileira, no Sistema Nacional de Unidade de Conservação e na legislação que rege sobre a criação de territórios indígenas, um cardápio de possibilidades para, né, a criação de um nível maior de proteção dessas florestas. E, por fim, é importante dizer, também o uso industrial via manejo florestal, via outras atividades que pressupõem investimento de capital mais pesado e do setor privado. Também é possível, desde que a floresta seja mantida em pé. Ou seja, o problema é não ter regra nenhuma, né? Não ser destinado e deixar ali sem ninguém olhando, ninguém cuidando, ninguém preservando, ou seja, totalmente exposta e disponível para grileiros, garimpo ilegal, e, enfim, tudo que a gente sabe que... E é um patrimônio de todos nós, quer dizer, eu vou ficar muito indignado se um dia eu estiver aqui em Brasília, num parque, numa área pública, e alguém tirar um banco da praça, que foi colocado ali com o meu dinheiro de impostos, e ele botar na caminhonete e levar para casa. Por que então a gente não se incomoda com alguém roubar um pedaço do Brasil e levar para casa? Eu acho que é a mesma coisa, é um ativo público brasileiro que produz chuva, que protege culturas, que protege, que enfim, é objetivo de cuidado da nossa Constituição. Nós temos que ter uma responsabilidade com a legislação brasileira, mas também com a nossa perspectiva de futuro. Sem a Amazônia preservada e íntegra, o nosso agronegócio sofrerá no futuro. E a gente não quer sofrer no futuro. E agora, com esse documento compilado, tudo levantado, as propostas ali redigidas, qual que é o próximo passo? O que vocês imaginam que vão fazer de posse desse material, desse estudo, dessas 12 sugestões aí em mãos? Qual que é o próximo passo que vocês devem fazer? O primeiro passo é uma divulgação ampla, ou seja, a gente quer que esse tipo de informação chegue àqueles tomadores de decisão, sejam eles ministros, secretários, governadores, prefeitos, lideranças de qualquer esfera, empresários, ou seja, então o primeiro ato é uma divulgação ampla de uma visão, né? Nós estamos falando aqui muito mais do que ações pontuais, nós estamos falando aqui de uma visão, de um paradigma em que a gente quer continuar produzindo agricultura cada vez melhor, mas sem o ônus do desmatamento, ou os riscos que o desmatamento traz. Então, esta visão vai ser divulgada amplamente, e ela servirá também, Alexandre, como uma espécie de guia para os centenas de membros da coalizão, nas suas decisões internas, nas suas decisões setoriais, incorporarem também essas recomendações como critérios para a tomada de decisão. Então, a nossa intenção é fazer disso público e municiar a nossa rede da coalizão com informações para a gente poder trabalhar em uníssono para a busca dessa maior harmonização entre produzir e conservar, que é no entendimento da ciência, aqui de onde eu falo, que é do lugar da ciência, é o que tem que ser feito para continuar tendo prosperidade no país. Maravilha, André. Muito obrigado pelo seu tempo e pela conversa. Vamos mantendo contato e sucesso aí no trabalho de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Sigamos. Um abraço.